E se eu te dissesse que a queda da maior dinastia de Westeros não foi causada pela rebelião de Robert, e nem pela dança dos dragões, mas pela incapacidade dos Targaryens em conseguir chocar ovos de dragão, em cada rei Targaryen que se recusou a aceitar que a Era dos Dragões havia chegado ao fim. Durante séculos, os Targaryens dominaram Westeros com fogo e sangue. Mas quando os dragões se calaram, a casa que parecia eterna e divina começou a ruir. Nesse vídeo vamos relatar as tentativas desesperadas dos Targaryens em reacender a chama, e de como cada fracasso os aproximou da destruição. Mas antes de mergulharmos nas cinzas da história e nas tentativas desesperadas de reacender a chama dos dragões, eu preciso da sua força para manter este fogo aceso aqui no canal. Então já deixe o seu like, hypa o vídeo, e claro, se inscreva para acompanhar cada nova análise épica sobre Westeros e além. O apoio de vocês é o que mantém essa chama viva. A Dança dos Dragões não foi apenas uma guerra civil que devastou Westeros, ela também foi o início do fim da dinastia Targaryen. O conflito brutal entre Rhaenyra e Aegon não apenas reduziu drasticamente o número de dragões vivos, mas também pareceu afetar os ovos que restaram. Depois dela, os poucos dragões sobreviventes estavam enfraquecidos, e os ovos que restaram começaram a representar uma promessa que a família já não conseguia mais cumprir. Eles continuavam ali, guardados como relíquias, aquecidos e tratados como símbolos do futuro da dinastia, mas permaneciam frios e dormentes. E quanto mais tempo passava, mais evidente ficava que alguma coisa havia mudado. Durante séculos, os Targaryens acreditaram que o nascimento de um dragão fazia parte da própria natureza de sua família, mas depois da dança, essa certeza começou a desaparecer. Os dragões restantes morreram, os novos ovos não chocavam e o conhecimento necessário para reproduzir aquele fenômeno parecia ter sido perdido junto com a antiga Valíria. A situação se tornou ainda mais trágica durante o reinado de Aegon III, conhecido como Ruína dos Dragões. Ele havia testemunhado o horror da dança e desenvolvido um profundo medo dessas criaturas, justamente porque os dragões estavam associados às maiores tragédias que ele havia presenciado. Ao mesmo tempo, seu reinado marcava o começo de uma realidade terrível para sua família. Os Targaryens precisavam desesperadamente dos dragões que o próprio rei temia. Era uma ironia cruel, porque o que um dia havia protegido a dinastia, agora era visto como uma ameaça, enquanto a ausência dessas criaturas lentamente transformava os Targaryens em uma família muito mais vulnerável. O resultado dessa era foi o nascimento do último dragão conhecido em Westeros, uma criatura pequena, atrofiada, deformada, que parecia mais um espectro da glória passada do que um herdeiro legítimo da chama ancestral. Sua morte não foi apenas o fim de uma raça, mas o símbolo de uma transição histórica. Os Targaryens deixavam de ser uma superpotência militar, sustentada pelo fogo e pelo voo, para se tornarem uma monarquia fútil, vulnerável como qualquer outra. Ainda possuíam sangue valiriano, castelos, soldados e títulos, mas haviam perdido a arma que tornava sua autoridade inquestionável. A fumaça da Dança dos Dragões persistia, não mais como fogo vivo, mas como cinzas que anunciavam o lento declínio da casa. E quando uma dinastia perde a fonte de seu poder, começa inevitavelmente a procurar uma maneira de recuperá-la. Com o silêncio dos dragões após a morte da última criatura viva, os Targaryens mergulharam em um período de desespero e experimentação. O que antes era um processo natural, ovos que se abriam em chamas e davam vida a monstros majestosos, transformou-se em uma busca obsessiva por métodos artificiais. Alquimistas e piromantes foram convocados, e pergaminhos obscuros vindos da distante Ashai passaram a circular em Porto Real. O fogo vivo, substância instável e mortal, tornou-se o centro de rituais que prometiam devolver a chama ancestral. Mas cada tentativa resultava em fracasso, em cinzas e em loucura. Nesse cenário surgiram figuras trágicas como o rei Daeron, o ébrio, cuja vida dissolveu-se em vinho e devaneios, incapaz de sustentar a glória perdida. Mais perturbador ainda foi Aerion Chama Brilhante, que acreditava ser destinado a tornar-se um dragão em carne e osso. Sua obsessão o levou a beber fogo vivo, convencido de que a transformação seria sua ascensão. O resultado foi apenas sua morte grotesca, um espetáculo que expôs ao mundo a decadência psicológica da linhagem Targaryen. Essas tentativas não apenas falharam em trazer os dragões de volta, mas corroeram a imagem da casa perante os demais nobres de Westeros. As grandes casas, que antes viam os Targaryens como deuses alados, começaram a enxergá-los como homens frágeis, voláteis e perigosos. O respeito deu lugar ao temor e à desconfiança, e a aura divina que sustentava o poder da dinastia começou a se desfazer. O desespero alquímico, longe de restaurar a chama,
apenas revelou ao mundo que os Targaryens já não eram senhores do fogo, mas prisioneiros de sua própria loucura. O castelo de Summerhall foi concebido como um palco de esperança, mas terminou como um monumento fadado à tragédia. Aegon V, conhecido por sua visão reformista e por seu desejo de aproximar a monarquia do povo comum, acreditava que restaurar os dragões seria a chave para consolidar suas mudanças sociais. Ele via nas criaturas não apenas armas de guerra, mas símbolos de autoridade divina capazes de impor respeito às grandes casas e sustentar suas reformas contra a resistência dos nobres. A teoria dos 7 ovos alimentava sua obsessão. Aegon V reuniu 7 ovos de dragão, alguns vindos de coleções antigas, outros adquiridos em negociações obscuras, e planejou um ritual grandioso para fazê-los eclodir. O rei acreditava que o fogo vivo, aliado a antigos segredos de feitiçaria, poderia reacender a chama ancestral. Mas o que se seguiu foi um desastre. Em vez de dragões, houve apenas chamas descontroladas que consumiram o castelo, deixando para trás cascas carbonizadas e cadáveres da própria família real. Entre as vítimas estavam príncipes e conselheiros, e até mesmo o lendário cavaleiro Ser Duncan, o Alto, que teria dado sua vida tentando salvar os inocentes. E talvez o mais importante seja entender o que aconteceu depois. Os Targaryens não saíram de Summerhall mais fortes, saíram ainda mais vulneráveis. Se antes os grandes lordes desconfiavam da ausência dos dragões, agora tinham uma prova concreta de que a própria família real podia ser destruída. O elemento sobrenatural que durante séculos havia funcionado como uma espécie de dissuasão desaparecera. Os Targaryens ainda tinham o Trono de Ferro, mas já não possuíam a ameaça invisível que fazia todos pensarem 2 vezes antes de desafiá-los. Os grandes senhores começaram a entender que a coroa podia ser pressionada, contrariada e talvez, até derrubada. Depois de Summerhall, a busca pelo retorno da antiga magia assumiu uma nova forma. Em vez de depender apenas dos ovos, os Targaryens passaram a olhar cada vez mais para as profecias. Rhaegar Targaryen é o melhor exemplo dessa transformação. O príncipe que havia sido treinado para lutar começou a dedicar grande parte de sua atenção aos livros, às histórias antigas e às profecias relacionadas ao príncipe que foi prometido. Rhaegar acreditava que alguma coisa estava destinada a acontecer e que o sangue de sua família possuía um papel importante nessa história. A questão deixou de ser simplesmente trazer dragões de volta e passou a ser descobrir como o próprio sangue Targaryen poderia cumprir um destino maior. Enquanto Rhaegar se perdia em visões, seu pai, Aerys II, mergulhava na loucura. O Rei Louco acreditava que poderia substituir o poder dos dragões com fogo vivo, e assim elevou a Guilda dos Piromantes a uma posição de destaque. Os depósitos de substância inflamável se multiplicaram sob Porto Real, e Aerys via neles não apenas armas, mas símbolos de poder divino. Era um substituto pobre para a supremacia aérea que seus ancestrais haviam desfrutado, mas em sua mente distorcida, o fogo vivo era a chama que manteria a dinastia invencível. Na prática, era apenas mais um sinal da decadência e da fragilidade dos Targaryens. A obsessão com o sangue do dragão levou a decisões desastrosas. Rhaegar, convencido de que precisava cumprir a profecia, sequestrou Lyanna Stark, acreditando que dela nasceria a criança destinada a salvar o mundo. Esse ato não apenas destruiu a confiança entre as grandes famílias, mas desencadeou a rebelião de Robert, que pôs fim ao reinado Targaryen. A busca pela magia, que deveria restaurar o poder da casa, acabou por precipitar sua queda. O sonho de dragões renascidos transformou-se em pesadelo, e as falsas profecias de Rhaegar e Aerys mostraram ao mundo que a dinastia já não era guiada pela razão, mas pela loucura e pela ilusão. Com o desaparecimento dos dragões, a casa Targaryen perdeu não apenas sua arma mais poderosa, mas também o símbolo que sustentava sua autoridade sobre o Westeros. Sem o fogo que os tornava temidos e reverenciados, os reis passaram a depender de alianças frágeis, seladas por casamentos políticos e promessas que raramente resistiam ao tempo. O poder que antes se erguia sobre asas e chamas, agora se apoiava em pactos instáveis, e esse sistema começou a se desgastar até ruir por completo durante a rebelião de Robert. Os ovos petrificados que circulavam entre colecionadores e mercadores, como os que Illyrio Mopatis guardava em Essos, eram lembranças silenciosas de séculos de fracasso. Cada ovo era uma relíquia sem vida, um testemunho da incapacidade da dinastia de reacender sua chama. É por isso que os ovos petrificados de Daenerys são tão importantes para essa história. Quando Illyrio Mopatis os entrega a Daenerys, ninguém parece esperar que realmente voltem à vida. Afinal, gerações inteiras de Targaryens haviam tentado fazer os ovos chocarem e fracassaram.
Então Daenerys coloca os ovos na pira funerária de Khal Drogo. E aquilo que gerações de reis não conseguiram fazer acontece diante dela. Os ovos se abrem. Os dragões nascem. E a magia que parecia ter desaparecido de Westeros retorna justamente quando a casa Targaryen está praticamente destruída. Mas até esse renascimento, a história da Casa do Dragão foi marcada por silêncio e impotência. A ruína dos Targaryens não se deveu apenas às espadas de seus inimigos, mas ao vazio dos ovos que jamais despertaram. O fogo que os definia se apagou, e sem ele, a coroa tornou-se pesada demais para ser sustentada. O que restou foi uma dinastia que outrora divina, foi reduzida à fragilidade humana, condenada pela ausência daquilo que a tornava única, o rugido dos dragões. No fim, a ruína da casa Targaryen pode ser vista como uma história silenciosa. Não foi apenas o som dos exércitos de Robert que anunciou o fim. Muito antes disso, os Targaryens haviam perdido Westeros antes mesmo de perderem o Trono de Ferro. Eles perderam quando deixaram de ser uma família que controlava dragões e se transformaram em uma família desesperada para encontrar uma maneira de fazê-los nascer novamente. Se você gostou do vídeo, e é fã de Game of Thrones e House of the Dragon, não deixe de assistir esse vídeo que está aparecendo na tela, onde eu falo dos 20 dragões mais temidos de Westeros. E dê uma olhada na playlist sobre o mundo de gelo e fogo que tem muito conteúdo interessante. Até os próximos vídeos.